E vamos falar hoje então sobre a gloriosa segurança dos salvos. É aquilo que você me perguntou, Peterson. Aqui vai os textos. A gloriosa, você perguntou lá porque o rapaz tinha perguntado. A gloriosa segurança dos salvos. E nós vamos fazer a exposição dos finais aí de Romanos 8, do verso 18 ao 19. Só para repetir, para deixar claro, Romanos 8 é considerado o principal capítulo da Bíblia. Romanos é considerado para os cristãos o principal livro da Bíblia. Se em Romanos 7 o apóstolo Paulo mergulha no mais profundo e sujo lodo, quando ele diz, miserável homem que sou, quando ele fala que o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu faço, na exposição que nós já fizemos, Paulo termina numa situação deprimente e deplorável. Em Romanos 8 ele começa a decolar, vai decolando, quando ele pega do verso 18 ao 19, ele voa de vez. Aí ele leva o cristão ao entendimento mais profundo da salvação, de que ele é em Deus, da manifestação do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo na vida dele. É uma coisa muito linda. Em Romanos 8, do verso 18 ao 19, nós separamos a exposição em 6 partes. Primeira parte do verso 18 ao 22, os gemidos da criação. Segunda parte dos versos 23 a 25, os gemidos da igreja. Terceira parte dos versos 26 a 27, o gemido do Espírito. Quarta parte, do verso 28 apenas, uma convicção segura. Quinta parte, o propósito eterno de Deus, versos 29 e 30. Sexta parte, uma segurança inabalável, versos 31 a 39. Começando a exposição agora então dos versos 18 a 22, os gemidos da criação. Vamos ler. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Verso 19. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a glória e a liberdade ortogada aos filhos de Deus. Verso 22. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece com dores de parto. Paulo aqui nos informa enfaticamente que toda a criação geme e suporta angústia até agora. Então Paulo nos ensina o seguinte nesses versos. Em primeiro lugar, essa criação aqui não são os anjos nem demônios. Não são anjos, porque eles não podem gemer com essa expectativa, e nem demônios, porque os demônios não aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Essa criação também aqui não são homens. Paulo fala criação criada. E terceiro, a criação que Paulo fala que ela está gemendo é toda a natureza criada por Deus. E por quê? A queda de Adão, ela atingiu o homem, mas ela atingiu toda a natureza. Toda a natureza. A Bíblia diz que quando Adão caiu, a terra passou a produzir espinhos e arbolhos. Veja você que a terra não tinha mato. A terra era feita de planícies, ela não tinha espinhos. A terra não tinha cupim. A terra era linda, maravilhosa. Quando Adão caiu, ela se corrompeu. Os animais não eram ferozes. A serpente não tinha veneno. O leão brincava com a ovelha. E veja você que a Bíblia diz que isso vai voltar a acontecer no milênio. Mas quando o homem caiu, os animais passaram a ser bestas, passaram a ser monstros. Né? A terra passou a produzir espinhos, passou a produzir venenos. A terra é cheia de mistérios.
Então essa criação, a criação criada, mar, florestas, mares, etc., ela está esperando que os eleitos de Deus se manifestem, para que até ela seja liberta dessa escravidão, desse cativeiro submetido pelo pecado de Adão. Diferente do homem, o homem caiu por sua livre e espontânea vontade, porque ele quis. Então o homem não foi sujeito ao pecado, ele mesmo se sujeitou. Aqui Paulo diz que a natureza não tem culpa da corrupção. Ela foi sujeita, ela foi exposta sem que ela quisesse a essa queda, a esse mal que Adão sujeitou. Eu quero dar um cacete em Adão. Essa criação aqui, irmãos, a Bíblia diz que ela está gemendo e esperando que os filhos de Deus, eu e você, se manifeste e tire essa dor e sofrimento causados pelo pecado do homem. Que coisa tremenda. Talvez esses choros que você ouve de animais à noite sejam choros da criação. Ela está chorando. Tantos animais, as baleias, o canto das baleias, tudo isso é a manifestação da natureza, esperando os filhos de Deus, os cantos dos passarinhos, os cantos das baleias, todos os sons. A Bíblia chama isso de gemidos, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos manifestar. Isso é uma expectativa. Em segundo lugar, agora dos versos 23 a 25, os gemidos da igreja. Paulo prossegue. E não somente a criação, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Verso 24. Porquanto precisadamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Isso é um texto lindo. Paulo fala de muitas coisas aqui nesse texto. Primeiro, ele diz que a natureza está gemendo. Agora ele volta a dizer, ele passa do gemido da criação, para da velha criação, para o gemido da nova criação, que ele chama aqui de igreja. Os gemidos da criação da igreja, que ele chama aqui de filhos de Deus. E com respeito aos gemidos da igreja, nós destacamos aqui 3 verdades nesse texto. Primeiro, os gemidos da igreja aqui não são gemidos de dor, diferente da natureza, da criação. São gemidos de esperança, não de tristeza. Paulo fala de expectativa. Paulo chama isso, inclusive, de uma esperança. Ninguém sente dor por ter esperança. Paulo fala que é um gemido, e esse gemido ele tem algumas características. Primeiro, apesar de nós já sermos chamados de filhos de Deus, nós receberemos uma espécie de carta de herdeiros e co-herdeiros com Cristo, chamado adoção de filhos. Veja você, a Bíblia diz que somente aqueles que são nascidos de Deus são filhos de Deus. O mundo não é filho de Deus, o mundo é criação de Deus. Filho de Deus é quem tem o Espírito de Deus. Isso significa que nós somos filhos de Deus por Jesus Cristo. Ele chama isso de adoção. Nós somos adotados. Nós somos espiritualmente filhos adotivos. Isso me ensina aqui nessa esperança que Paulo ensina aqui, irmãos. E olhe para mim, o que eu vou falar é sério. Paulo deixa claro que a igreja não está se perdendo. Paulo deixa claro que Jesus está no controle da sua igreja. Ele é o dono da igreja, ele fala que a igreja é verdadeira. Eu fico vendo os pregadores, homens de Deus, mas da ala mais radical do cristianismo. Eles falam de um jeito, eles dão muita moral por uma parte da igreja que não é igreja. Porque a igreja verdadeira está gemendo, ela está na expectativa, ela está contente, ela está esperando que a adoção aconteça. A igreja verdadeira está esperando a glória
está esperando o retorno de Cristo. Ela não está aqui na terra. Eu não sei por que eu vou ficar dando moral para essa igreja falsa. Paulo deixa claro aqui que a igreja verdadeira, ela tem uma expectativa. A igreja verdadeira geme. Ela espera ansiosamente pela adoção de filhos. A igreja não está perdida. A igreja verdadeira de Cristo é essa do verso 22. Essa é a igreja do Senhor. É a igreja que geme ansiosamente. Paulo no verso 23 fala aqui que nós temos os primeiros frutos do Espírito. Nós estamos gemendo, esperando ansiosamente a redenção desse corpo mortal, que o próprio apóstolo fala na sua epístola de 1 Coríntios 15, sairemos do estado do corpo corruptível, cheio de doenças, para um corpo incorruptível. Esse é o momento da adoção. Paulo fala, por causa disso, precisamente, foi nessa esperança que nós fomos salvos. Paulo fala o seguinte, você tem que esperar a isso, essa é a sua alegria. Que está chegando a hora da sua redenção. Está chegando a hora da nossa glorificação. E Paulo fala que esse é o modelo da verdadeira igreja. Eu já perdi a esperança de ficar batendo pesado em falsa igreja. Eu tenho que pregar para a igreja de Cristo. Tem que converter quem não é crente, pregar para os que estão no engano, acorde e saia do engano. Não, falando a verdade, todo lugar que eu vou pregar arrependimento e falo, quem aqui não se sente crente e quer mudança de vida, vem à frente, vem todo mundo. Então significa que você fala, aquela igreja é igreja mentirosa. Se tiver a oportunidade de pregar arrependimento lá, você vai saber. O povo ouvindo a palavra, eles vêm com sede. São os falsos mestres e doutores que escondem deles o leite puro da palavra. Mas aonde eu tenho a oportunidade de pregar, eu vejo a reação do povo com a palavra verdadeira. Eles querem saber. Paulo deixa claro aqui que nós não devemos nos preocupar com a igreja. Como assim? Você, escute bem, não deve se preocupar com a igreja. Você deve se preocupar com a sua parte na igreja. A igreja é de Jesus, ela tem um noivo, ela tem um dono, ela tem um pastor. Eu tenho que preocupar com o que eu sou na igreja, mas a igreja é dele. Não, mas Paulo disse que eu saí em defesa do evangelho. Bom, aí já é outra questão. Paulo está falando de defesa doutrinária. A igreja tem um dono. A igreja tem um noivo, ela tem um marido. Ele sabe muito bem cuidar dela e Jesus está no controle dessa igreja. Diga amém. Nós aprendemos aqui no verso 23b, que os gemidos da igreja também não são de morte, mas são de vida. Os filhos de Deus não gemem com medo de morrer. Os filhos de Deus não choram por medo de um câncer. O filho de Deus, ele chora com uma expectativa de ressurreição, seguida de glorificação, esperando a adoção de filho no grande dia, que é o dia do retorno de Cristo. Os filhos de Deus não gemem por aquilo que são, eles gemem por aquilo que eles devem se tornar. Isso não é dor, não é um gemido de sofrimento, é um gemido de esperança, é um gemido de glorificação. Significa que está chegando o dia da nossa grande redenção. Terceiro lugar, Paulo nos ensina nos versos 24 e 25, que os gemidos da igreja não são aquilo que se vê, mas aquilo que eu anelo, daquilo que eu não vejo. É isso que Paulo fala, se esperarmos por algo que ainda não podemos ver, com paciência esperamos. Paulo prega aqui, ele diz, irmão, tenha fé, tenha esperança, não desanime no seu cristianismo. Vai chegar o dia que você vai dizer, valeu a pena. É isso que Paulo fala. Agora dos versos 26 e 27, o gemido do Espírito. Vamos ler. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa
porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos com palavras. Verso 27. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade, com a vontade de Deus. Esse texto aqui, ele precisa de uma mensagem só para ele. Mas vamos lá na exposição rápida e rasteira aqui. Paulo agora passa dos gemidos da criação e da igreja para os gemidos do Espírito. Algumas verdades devem ser destacadas aqui nos versos 26 a 27. Primeiro, a assistência do Espírito Santo em nosso favor, no verso 26. Paulo diz, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. O que Paulo nos ensina aqui é que nós somos mais que vencedores, não é porque nós somos fortes. Paulo deixa claro aqui que o cristianismo diverge frontalmente da autoajuda. A autoajuda diz, você é bom, você é capaz, você é forte. O cristianismo diz, não, você é fraco, você é mau, você precisa de Deus, você não pode nada sem Deus. Portanto, Paulo diz que nós necessitamos, em primeiro lugar aqui, ele deixa claro que o Espírito Santo me ajuda em minhas fraquezas. Por isso que o triunfalismo é uma contradição em termo. Se você é cristão, ou você é um triunfalista, ou você é um cristão. Você não deve ser um cristão triunfalista do tipo, só vai ter coisa boa para mim aqui na terra. Eu sou bom, eu sou forte, eu vou tirar o melhor de mim. Tem até uma música que a Jamile gravou, né? Foi a Jamile que gravou, o Luan Santana Quevedo também gravou. Essa força vem de dentro de você, não é? Campeão. Aí tem uma parte da música que fala, essa força vem de dentro de você. Que absurdo é esse? Tem uma coisa que não tem dentro de mim, é força. Paulo diz não que sejamos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Os místicos dizem que cada um de nós temos uma força, temos um Deus dentro de nós que você tem que soltar. Não é no sentido de ter Deus dentro, é no sentido de você é seu próprio Deus. Mas isso é mentira. Nós somos fracos. E Paulo diz que o Espírito Santo não vem até nós porque nós somos fortes. Ele vem justamente pelo fato de sermos fracos. Não é porque eu sou bom. Igual o irmão disse, pastor, tem muito tempo que eu não oro em línguas porque eu estou em pecado. É o contrário, irmão. É você que deve orar em línguas. Tem gente que quando está em pecado não ora em língua porque está em pecado. É o contrário. Porque quando você ora em língua, é o Espírito que ora por você. E ele faz isso porque você é fraco. É por causa das suas fraquezas que o Espírito Santo nos é dado. Não é porque você é forte, irmão. É porque você é fraco que vem o Espírito Santo sobre nós. Amém? Isso nos ensina, no verso 26, que nós temos fraquezas. A nova era está equivocada quando diz que a força vem de dentro de você. Por isso que eu fico assustado com essas letras. Porque esse é um conceito da nova era. A nova era está lá no teor doutrinário da nova era. A força vem de dentro de você. E um crente vai e me põe isso num hino. Mas o que eu faço com esse povo, gente? Eu esgano, eu despelo. O que eu faço? Eu escalapo, arranco os cabelos. O que eu faço? Se está lá na doutrina da nova era, essa força vem de dentro de você. Um crente põe isso na letra. O que eu faço? A nova era está equivocada, as religiões místicas também estão erradas quando diz que nós temos dentro de nós uma espécie de divindade que precisa ser libertada. Paulo não diz isso. Aqui Paulo diz que nós somos fracos. E nós temos muitos tipos de fraquezas. Nós temos fraquezas emocionais. Tem gente que é melancólico. Então a fraqueza dele está em se magoar, em se chatear demais. Então ele se isola, fica deprimido. Tem gente que é temperamental. Então a fraqueza dele é explodir. Tem gente que guarda rancor. Tem gente que guarda mágoa. Nós somos fracos.
Tem gente que tem fraquezas carnais. Tem gente que tem desvios de caráter. O homem é cheio de... Tem gente que tem fraquezas físicas. E etc, e etc. E Paulo fala que é por causa dessas fraquezas que nós temos que o Espírito Santo nos é dado. Agora no verso 26, no que se consiste? Olha para mim que isso aqui é profundo. No que se consiste a minha e a sua fraqueza? Verso 26, Paulo fala: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos com palavras. Meu Deus, olha para mim aqui. Eu não sei se você teve a revelação do texto que eu tive. A nossa fraqueza, acho que o pastor Samuel entendeu, se consiste em não saber orar. Agora veja você, que não saber orar não é o efeito, é a causa. O fato de você não orar não é a sua fraqueza. Não é a causa da sua fraqueza. O fato de você não orar é a sua fraqueza. Nós somos fracos aqui, Paulo está falando justamente por não conseguirmos manter uma comunhão ininterrupta com Deus. É nisso que se consiste a nossa fraqueza. Paulo fala, somos fracos porque não sabemos como ter comunhão com Deus. Como orar. Eu não estou falando, irmão, de um som bacana que nos faz ali no momento de intimidade e oração. Eu gosto, sinceramente eu gosto. Como a gente brinca da chapação, eu gosto. Agora eu te pergunto, por que que um culto de intercessão é menos importante do que a chamada chapação? Por que que não vem? Por que que orar, uma vigília, é menos importante? Irmão, eu não preciso ter dom de revelação para saber quem é o seu Deus. Basta eu ver do que você mais fala. A nossa fraqueza se consiste em não conseguirmos manter uma comunhão consistente, concreta com Deus. Oro hoje, daqui uma semana eu oro de novo. Nossa fraqueza se consiste porque mantemos um distanciamento de Deus e não um distanciamento do pecado. Veja você, que você se distancia de Deus e se aproxima do pecado. Já dizia a famosa frase, Leonardo Ravenhill, o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. Jesus disse, vigiai e orai para não cair. Jesus está deixando claro que quem não ora, cai. E aí Paulo está falando exatamente isso. Você é fraco justamente porque você não ora. É por isso que nós somos fracos, porque não conseguimos nos relacionar com Deus. Paulo diz aqui que a falta de oração não é a nossa fraqueza. A falta de oração é a causa das nossas fraquezas. Vamos repetir isso, porque eu não quero que você esqueça isso. Diga, a falta de oração não é minha fraqueza. A falta de oração é a causa das minhas fraquezas. Você está entendendo aqui o que Jesus fala quando um abismo chama outro abismo? Paulo está nos ensinando aqui, gente, que versículo poderoso, do verso 26, grava isso, Romanos 8 e 26. Quando deixamos de orar, começam a ficar sobressaltados as nossas fraquezas. Quem é temperamental, se deixa de orar, começa a querer bater nos outros. Quem é melancólico, se deixa de orar, fica em depressão. Quem é problemático, tem problemas de relacionamento, se deixa de orar, começa a ter problema com todo mundo, com ele mesmo, mora sozinho, briga com ele e muda de casa.
Você conhece esse? Que mora sozinho, briga com ele mesmo, muda de casa? Paulo está dizendo que quando você deixa de orar, você começa a enfraquecer. O que tem de pior em você começa a sobressaltar. Se o homem é mulherengo, se ele deixa de orar, ele não pode ver um rabo de saia, mesa. Até mesa, que aquela mesa ali, você tem que pôr um pano em cima dela, que ele não pode ver uma perna. Até perna de cadeira, de mesa, você tem que esconder. O cara tem problema. Então, se ele deixa de orar, a carne dele começa a... Quem tem problema com bebida, se ele deixa de orar, ele já começa a... Droga. Ele é o que a Bíblia chama de recaídas. As fraquezas do irmão que deixa de orar aparecem. Agora você vê que o maior problema da igreja hoje é não orar. É não ter comunhão com Deus. É não ter uma comunhão ininterrupta. Uma fé consistente. Um cristianismo administrável, consistente hoje. Amanhã não é uma montanha russa. Hoje eu estou bom, amanhã eu estou ruim. Eu estou muito animado hoje, desanimado hoje, animado hoje. Não vai, irmão. Inclusive essa montanha russa se dá pelo fato de não orar. E a oração é uma coisa tão interessante. Que você vai lá de 0 a 10, agora você está orando todo dia. E quando você fica 3 dias sem orar, parece que você tem que começar do zero. E oração é uma coisa tão impressionante, que quanto mais você orar, mais você ora. Quanto menos você orar, menos você vai orar, até parar de orar, até não orar mais. Porque a oração é uma coisa que só faz orando. A única maneira de aprender a orar é orando. Agora veja bem, Paulo vai nos ensinar aqui o seguinte: não adianta orar muito. Ixi, o pastor agora foi uma loucura. Pastor, o senhor está ensinando para a igreja não orar muito? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que não adianta orar muito, tem que orar certo. Porque senão você pode pedir pedra, pode pedir pão e vir uma pedra. Pode pedir peixe e vir uma cobra. Porque Paulo diz que nós não sabemos como orar. O segredo aqui, irmão, não é orar muito, é orar muito e certo. Paulo diz que é orar como convém. Eu já brinquei aqui várias vezes sobre de gente. Eu conheço gente que ora, goi, lelô, e não sai do lugar. Eu conheço gente que eu não conheço ninguém que ora igual ele, mas a vida dele porque não sabe orar. Irmãos, e com o modelo de pregação que nós vemos hoje, eu não sei qual que é a ordem certa. Seja feita a tua vontade aqui na terra, ou seja feita a minha vontade no céu. Qual ordem é certa? Porque a Bíblia me ensina a orar, que seja feita a sua vontade no céu, mas hoje eu estou orando para que a minha vontade seja feita no céu. Veja você, que nós não sabemos como deve orar. Nós não devemos só orar bastante. Temos que orar como convém. Diga, eu não devo só orar muito. Eu tenho que orar como convém. Ou seja, eu não posso distorcer a oração. Paulo também fala no verso 6, que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Eu quero dar um destaque aqui nessa parte. Paulo deixa claro que o Espírito Santo não nos escorraça por causa das nossas fraquezas. Ele não te humilha, ele não te envergonha, ele não te escorraça. A palavra grega aqui significa tomar a nossa carga, socorrer, aliviar, é a palavra para assistir. As nossas fraquezas nos levariam à morte, nos levariam a desfalecer. Mas sabe por que você não vai para o inferno com tantas fraquezas? Porque o Espírito Santo me ajuda. Porque senão você já estaria no inferno. Quando você entende isso, irmão, todos nós vamos encontrar um amigo lindo, maravilhoso, que é o Espírito Santo.
Seja grato por esse amigo. Que amigo maravilhoso, não é? Gálatas 4:6, porque sois filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho para vós, que vos ajuda a ter intimidade com Deus. É o fato de dizer Abba Pai. É o Espírito Santo dentro de nós que me ensina a orar, que me põe vontade de orar, vontade de ler a Bíblia. Mas por que às vezes o crente não tem vontade de fazer isso? Porque ele está apagando o Espírito. Ele está deixando isso acontecer. Mas é o Espírito Santo que te ensina a orar, te ajuda a ler a Bíblia. É Ele que faz você ter fome e sede de Deus. Verso 26 e 27. O Espírito Santo aqui intercede por nós. Agora veja você que além dele nos ajudar, ele agora também intercede por nós. Paulo agora passa de assistência do Espírito para intercessão do Espírito, nos versos 26 e 27. No verso 27 ele diz, aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Mas veja que está Espírito em E maiúsculo, não é o seu Espírito, é o Espírito Santo. Porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Oh meu Deus, que texto lindo. Aqui nós vemos o Deus em nós, intercedendo por nós. Meu Deus do céu. Diga, o Deus em mim, que intercede por mim. Alguém disse, eu não sei quem foi, definiu oração como Deus em nós, apelando ao Deus sobre nós. Diga, a oração é Deus em nós, apelando ao Deus sobre nós. Não é apelando no sentido do Peterson, não. É apelando em outro sentido. Nós temos aqui 3 características. O Peterson é temperamentalzinho também. O pastor dele já, pelão. Temos aqui 3 características da intercessão do Espírito. Para mim isso aqui é uma das partes da Bíblia que eu mais amo ler e mais amo pregar. Quando eu preciso do auxílio de Deus, é isso aqui que eu leio. E eu fico aqui, meditando, ruminando. Senhor, agora eu preciso que o Senhor me ajude nas minhas fraquezas. Aí eu fico ruminando. Senhor, agora eu preciso que o Senhor interceda por mim com gemidos inexprimíveis. Eu fico ruminando isso aqui. Estou te dando o segredo que me mantém de pé. 3 características da intercessão do Espírito por nós ao Deus sobre nós. É uma intercessão intensa. Verso 26. Paulo afirma que o Espírito intercede por nós sobremaneira. Isso descreve o aspecto de intensidade, sem pausa, sem descanso e sem parar. Significa que é 1 hora, 2 horas, 3 horas, 25, 24 horas. Significa que é 365 dias do ano. O Espírito Santo não para de interceder por você. Oh meu Deus, que coisa tremenda! Que amigo é esse? É ininterrupto, é sobremaneira, é sem pausa, ele não para. Eu não sei como funciona essa intercessão, mas enquanto eu estou aqui pregando, o Espírito Santo está intercedendo em mim, ao Deus que está sobre mim. Ele está preocupado comigo, ele está preocupado. Quando você fala palavrão, o Espírito Santo está intercedendo. Quando você ora, ele intercede. Quando você canta, quando você chora, em todos os momentos da sua vida, o Espírito Santo intercede. Veja você, se não foi isso que o Espírito Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Ele está aqui intercedendo sobremaneira, sem parar, sem pausa, ininterruptamente. Aleluia! Ainda no verso 26, o apóstolo Paulo fala que é uma intercessão agônica. Ele fala com gemidos difíceis de serem expressados. Agora veja você, não apenas a natureza e os filhos de Deus gemem, mas o Espírito Santo também geme.
E os gemidos do Espírito estão ligados ao seu ministério de intercessão. Os gemidos aqui, irmão, é uma expressão de dor. Veja, da natureza é de dor, dos homens é de esperança, do Espírito é de dor. Nós gememos aqui, no caso aqui do Espírito, quando nós não conseguimos encontrar palavras, nossos sentimentos mais intensos e profundos. A palavra grega aqui usada por Paulo é alale, que significa, literalmente, sem palavras. Quando você lê gemidos inexprimíveis, a palavra é sem palavras. Isso significa que falta palavras nessa intercessão por nós. Então o Espírito Santo apenas geme e ele agoniza ao nosso favor. No verso 27, sobre ainda a intercessão do Espírito, é uma intercessão eficaz. O que isso significa? Presta atenção, verso 27. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, pois o Espírito suplica pelos santos. Então o Espírito Santo não está intercedendo pelo mundo. O Espírito Santo está intercedendo pela igreja. Agora deixa eu te falar uma coisa. Jesus foi enviado, o ministério de filho, para o mundo. O Espírito Santo nada tem a ver com a igreja, com o mundo. O Espírito Santo foi enviado para a igreja. Por isso que Paulo fala que quando a igreja sair, o Espírito Santo também sai. Ah, mas quem convence um pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo? De fato. Mas ele convence através da pregação do pregador que recebeu esse Espírito Santo. A Bíblia deixa claro, Paulo fala claro que o Espírito Santo suplica pelos santos. Mas não é os santos canonizados. Não. Quando a Bíblia usa o termo santo, é todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A Bíblia chama você de santo. Diz, eu sou um santo do Senhor. Bom, esse é o antagonismo do cristianismo. Pecadores santos. É um dos muitos. Então a Bíblia deixa claro que a intercessão do Espírito está alinhada à vontade de Deus, intercedendo eficazmente. Agora eu aprendo aqui também que a intercessão do Espírito por nós depende da vontade de Deus. Olha o que Paulo fala. Porque o Espírito Santo suplica pelos santos em conformidade com a minha vontade. Em conformidade com a vontade de Deus. Então preste atenção. Se você está fora da vontade de Deus, não tem súplica do Espírito. Porque a súplica do Espírito está dependendo se você está ou não no centro da vontade de Deus. O Espírito Santo não tem compromisso ou responsabilidade de ajudar nas fraquezas ou interceder por quem está fora. É duro isso aqui, não é? Da vontade de Deus. Por isso que quem sai da vontade de Deus cai sem nenhuma ajuda. Ele não consegue voltar. Sabe por que o justo cai 7 vezes Deus levanta? Porque ele está na vontade de Deus e o Espírito Santo está lhe ajudando e intercedendo. Quando você sai da vontade de Deus, não tem alinhamento mais intercessão do Espírito, ajuda do Espírito com o pecador. Você entende o que está sendo pregado aqui? Vamos ler de novo o verso 27. Eu quero que você leia em voz alta para ser bem entendido. 1, 2, 3, valendo. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito. Agora bem alto. Porquanto o Espírito suplica pelos santos em
conformidade com a vontade de Deus. Que tesouro isso aqui, irmãos. Eu fico vendo gente que fica bravo com o pastor. Quando as pessoas vêm aqui para a igreja, eu falo assim, irmãos, tem uma coisa que eu posso te prometer, que eu tenho certeza que eu vou cumprir. É que um dia você vai se decepcionar comigo. Eu não tenho dúvida. Primeiro, eu sei que tipo de gente eu sou. Eu sou extremamente espontâneo. Estou escrevendo o livro Eu e Minha Boca Grande 2. Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande 1. E eu estou escrevendo 2. Então eu sei que tipo de pastor eu sou. Eu sei que eu sou extremamente espontâneo. Mas se eu errar, eu vou lá em você. Você já me conhece, fala, me perdoa. Aí as pessoas, não vai com a cara do pastor, ou não gosta de alguma coisa que viu na igreja, elas saem sem nem ao menos perguntar, Senhor, o senhor quer que eu saia daqui? Você entendeu a seriedade disso? Irmão, se você entender a seriedade de sair da vontade de Deus, olha aqui a seriedade disso. Diga misericórdia. Você tem coragem de sair da vontade de Deus só porque não gostou de alguma coisa? Se Deus pôs você para ficar aqui, é aqui que você deve ficar, e você tem que entrar com o pastor lá no escritório, se acertar com ele, ou se acertar com outro irmão aí, e permanecer, a menos que Deus venha e fale para você, saia. Senão você está saindo da vontade de Deus. Diga comigo, isso é sério. Porque o Espírito intercede eficazmente. A intercessão do Espírito está condicionada a 2 princípios. Vontade de Deus, a intercessão e o auxílio do Espírito está condicionado a um princípio. A vontade de Deus. 4º lugar, verso 28, uma convicção segura. Verso 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Agora olha para mim. Paulo aqui faz uma transição da assistência e da intercessão do Espírito para a gloriosa convicção dos salvos. Isso nos ensina que a igreja, já disse, volto a repetir, não está à deriva. Ela não está desgovernada. A igreja não está perdida. A igreja verdadeira caminha para um fim glorioso. Significa que nós estamos indo para a glória. No verso 28 nós encontramos 3 verdades. Primeira verdade, Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. Verso 28a. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas. Diga, em todas as coisas. Com isso Paulo está dizendo que a vida ela é feita de conquistas e perdas. Prosperidade e miséria, saúde e doença. A vida é feita de surpresas. Hoje você está feliz, amanhã acontece alguma coisa. Qual a resposta que você vai dar? Vai desviar? Vai para o inferno? Você vai se matar? Resolve. Então, irmão, bola para frente. Supera esse momento. Eu preguei domingo. Você lembra o que foi pregado? Leve os seus problemas para Deus. E o que você faz quando passa por luta? Pede, Tiago ensinou, sabedoria. Então Paulo afirma que não somente as coisas boas contribuem para o nosso bem, mas também as coisas más. Entendeu? Que o crente lê isso aqui, ó, todas as coisas contribuem para o nosso bem, ele logo imagina todas as coisas boas, mas não é isso que Paulo está dizendo, é todas as coisas, tanto as boas como as más, irão lá no final das contas contribuir para o nosso bem. Paulo também não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, como aquele hino da harpa cristã, deixa a vida me levar, vida leva. Ah, não é da harpa não, Ju? Oh, desculpa, você que era da harpa. Ju, você que é do cantor cristão. Paulo está dizendo que as coisas não se encaixam por nossas iniciativas ou por coincidências. Ele está dizendo que Deus está tecendo
tecendo a nossa vida como um tabuleiro. Ele está controlando tudo e ele vai terminar. Quando você olha, eu nunca teci nada. Nunca fiz crochê de nada, mas até ficar pronto está do avesso, não é isso? O negócio fica feio para burro. O negócio está ali, você vê a coisa do avesso ali no tecelão ou no crochê. Fala, onde isso vai dar? Quando você termina e vira o negócio, aí você vê que aquelas linhas que pareciam emaranhado, agora está tudo bonito. Você não pode entender o que Deus está fazendo hoje, mas tente entender Deus. Você conhece o seu Deus, você não entende o que Ele está fazendo na sua vida, mas saiba que Ele é soberano, Ele sabe fazer as coisas. O Deus que criou o universo não pode consertar a sua vida, não pode colocar ela nos eixos, Ele está tecendo a sua vida. Você não entende, mas quando as coisas terminarem, Ele vai virar do avesso e vai falar, agora eu entendo, agora eu entendo, agora eu entendo, todas as coisas contribuem para o meu bem. Aleluia! Aleluia. No verso 28b, Paulo nos ensina uma verdade. Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem de todas as pessoas do mundo, para o bem daqueles que amam a Deus. O mesmo texto do Espírito. O Espírito não intercede por todos, intercede pelos santos. E Deus não trabalha por todos. Ele trabalha para aqueles que o amam. Então escute o que eu vou te dizer. Quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Eu vou entender de novo. Vai, ó, vocês estão fazendo frase aí lá pro negócio aí, ó, da camisa. Quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Oh, mas isso não serve para esses meninos que estão morgando lá na base, lá, porque eu estou sabendo, ficar com moleza de fazer grama, viu? Não, pastor, a gente vai orar e a grama não vai crescer mais. Estou sabendo que tem uns morgando lá, depois nós vamos ter uma conversa. Fica no WhatsApp em vez de fazer grama, né, pastor Samuel? Agora veja bem, Paulo diz que as coisas se encaixam e Deus tece a vida daquele que o ama. Irmão, posso falar uma coisa para você? A sua vida não está à deriva. A sua vida não é o fim. Você não está em fim de carreira. Deus está tecendo a sua história. Deus está tecendo a sua vitória. Deus está no controle. Oh, glória a Deus! Verso 28, parte C. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas segundo o seu propósito, não conforme nosso querer. Conforme o seu plano. Irmão, se a sua oração não estiver conforme a vontade de Deus, irmão, você já parou para analisar se Deus ouvisse todas as nossas orações? Ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações. A gente estaria no inferno. Ainda bem que Deus fala, eu não vou ouvir essa porcaria que você orou hoje, não. Porque amanhã você vai estar pedindo outra coisa, eu te conheço. Você quer casar com essa aí? Senhor, se o Senhor me dá ela, eu vou morrer. Você vai querer morrer mais umas 15 vezes antes de morrer. Eu te conheço. Graças a Deus, José, que Deus não ouve tudo que a gente pede. Amém? Eu pedi, Senhor, me dá uma casa no interior de Portugal. Quase morri só por causa dessa oração. Eu pedi uma casa, não morte, mas quase morri. Pensa você, irmão. Deus é tremendo. Veja que Deus nos contraria, até naquilo que você pede. Por isso que a Bíblia diz, tudo que pede,
Tudo que pede. Vocês não sabem esse texto? Tudo que pede, gente. Não está isso na Bíblia, não. Está na Bíblia todo que pede, não tudo que pede. Jesus não prometeu dar tudo que você pede. A Bíblia diz, todo aquele que pede recebe, mas Jesus não prometeu dar o que pede. Jesus não disse recebe o que pede, recebe. Mas a oração tem que estar em conformidade com a sua vontade. Por isso que Jesus não foi besta de dizer tudo que pede, recebe o que pede. Ele disse todo que pede, recebe. Não é todo que pede, recebe o que pede. Glória a Deus por isso. Imagina se você tivesse casado com aquele pepino que você quase casou. Com aquele abacaxi que você quase casou. Já imaginou o que teria virado, irmão? Essa piada eu não sei, pastor Samuel. Quando você pregar domingo, você conta. Irmão, eu já pedi tanta coisa besta para Deus. Ó, depois vai editar isso aí, mas eu vou abrir parênteses. Houve uma época na minha vida, eu era muito amigo da Aline Barros, do irmão dela, lá em Goiás. Eu era apaixonado com a menina. Eu jejuava, eu chorava para casar com ela. 18 horas de jejum, eu vou casar. Que besteira, meu Deus. Que vergonha falar isso aqui no altar. Pelo amor de Deus, volta para a exposição, meu filho. Rebobina a fita. Que asneira. Tinha uma época que eu era apaixonado, eu queria casar com aquela menina de qualquer jeito. Gente, a menina virou um negócio. Que graças a Deus que eu casei com a pastora Elisandra. Virou Zé Tele, irmão. Eu costumo dizer que eu casei com quem Deus queria que eu casasse. Deus falou, no início, Deus não deu o que eu queria, Deus deu o que eu precisava. Sabe qual é o nome disso? Maturidade cristã. Casa. Vai montar os dois no cavalo branco e vai cair os dois do cavalo. Vai, casa. Ai, mas eu quero casar, mãe, eu quero casar, mãe. O nosso bem está ligado com a vontade de Deus. O nosso bem está ligado com o propósito de Deus. Se você sair do propósito da vontade de Deus, você perderá o trabalho de Deus ao seu favor. Olha o texto. Se você sair da vontade de Deus, Deus para de trabalhar por você. Então é o seguinte, se as coisas estão dando errado na sua vida, alguém não está te ajudando. Alguma coisa você está fazendo que não está agradando a Deus, que não é vontade de Deus. Agora eu não estou falando de lutas que todos você na vontade de Deus faz. Eu estou falando que tem gente que a vida dele é tão azarada, se ele montar uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. Quem entendeu o que eu estou pregando? Eu quero dar uma pausa para você aqui. Eu tenho 2 princípios para falar que dá numa só mensagem. Eu vou terminar o sermão agora. E terça que vem eu vou falar dos versos 29 a 39. Amém? Romanos 8 não dá para pregar tudo em 1 e 2 sermão. No próximo sermão nós vamos falar então acabamos de falar do propósito de Deus. Deus trabalha por propósito. Amém, gente? Diga, Deus trabalha por propósito. Nos próximos sermões eu vou falar como alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Como saber o propósito e a vontade de Deus para a minha vida. Então nós vamos falar o propósito eterno, que é do verso 29 e 30. E nós vamos falar sobre a segurança inabalável dos versos 31 a 39. Terça-feira que vem a gente termina Romanos 8. Amém? É bom até que não acaba rápido, né, gente? É um capítulo, é muito prático para a nossa vida. Amém? Fique em pé no seu lugar.